Olá, sejam bem-vindos ao Debate. E hoje o programa é sobre a política de cotas raciais nas universidades do país. Faz 15 anos que os primeiros alunos ingressaram no ensino superior por meio das cotas. No dia 9 de novembro de 2001, a Lei Estadual 3.078 estabeleceu a reserva de até 40% das vagas das universidades do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e Estadual do Norte Fluminense, a UENF, para negros e pardos. No ano seguinte, a UERJ já iniciou o processo seletivo considerando a nova lei, sendo a pioneira no país a adotar o sistema de cotas raciais. Em 2004, a Universidade de Brasília, a UNB, foi a primeira instituição federal a ter ingresso de alunos por cotas, graças a uma política própria. Mas enquanto eram implantadas, as cotas geraram muita polêmica. Em 2009, o Partido Democratas, o DEM, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a medida adotada pela UNB alguns anos antes. A alegação era de que as cotas eram inconstitucionais e que a cor da pele não seria impedimento para entrar em uma universidade. A ação do DEM foi julgada em 2012 pelo STF, que reconheceu a política de cotas como legítima e necessária para corrigir o histórico de discriminação racial no país. Fique com a gente então, porque o nosso programa hoje vai debater aqui os 15 anos das cotas raciais e o que podemos esperar para o futuro dessa política. Aqui no estúdio conosco, contamos com a presença da professora doutora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Jaqueline Gomes de Jesus, que participou da implantação do sistema de cotas lá na Universidade de Brasília. E também conosco aqui no estúdio temos hoje o Luiz Augusto Campos. Ele é professor de Sociologia da UERJ e coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, com sede também na UERJ. Bom, obrigado aos dois pela presença, é um prazer recebê-los aqui. Já começo fazendo a pergunta em relação a esse retrospecto, né? Falei aí dos 15 anos. A professora Jaqueline participou da implantação lá na UNB, mas já acompanhava antes também a discussão aqui no estado do Rio. Como esses 15 anos mudaram a relação do ingresso dos estudantes brasileiros no meio universitário? Bem, Cristiano, eu acho, pelo que a gente também observa, não só por opinião de quem foi testemunha da história, mas também de quem estudou um pouquinho a respeito disso, que mudou não só a questão do acesso de estudantes negros no ensino superior, mudou a forma como a sociedade pensa a questão racial no Brasil. Eu diria assim que hoje, 15 anos depois, nós discutimos racismo de uma forma muito mais madura do que naquela época, quando inclusive a maioria das pessoas sequer reconhecia que o Brasil era um país racista. E hoje se reconhece, mesmo que muitas pessoas ainda não queiram buscar formas efetivas de superar essa discriminação, que é sim de base étnico-racial, com relação à cor da pele e à aparência das pessoas, particularmente pessoas negras no Brasil. Então, de certa forma, acho que houve um avanço, aí entrando na psicologia, um avanço na forma de pensar, no pensamento social, na mentalidade da população, que precisa avançar dentro das políticas públicas, que, por outro lado, eu acho que são faltosas de ação efetiva para enfrentar essa desigualdade, que não está só no ensino superior, está em toda a estrutura da sociedade brasileira, em que a população negra está excluída e da qual a universidade, o ensino superior, seja a universidade ou o Instituto Federal, fazem parte. Então, essa iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, por meio da UERJ e das outras instituições estaduais, e da UNB por iniciativa própria, foram ações paradigmáticas para mudar a forma como o Brasil se pensa. Acho que os efeitos disso a gente ainda vai ver. Sem dúvida, muito se espera do meio acadêmico para contribuir para o amadurecimento de muitas discussões no país. Como mencionou a professora Jaqueline, a questão da discussão sobre racismo ampliou-se muito, Brasil afora, aí nesses últimos 15 anos. Como é que você vê isso, Luiz? A importância das cotas e como também amadureceu a própria discussão em relação ao que se compreende por cotas raciais no meio acadêmico? Eu concordo plenamente com a Jaqueline. Eu acho que as cotas raciais tiveram uma importância que está além da política em si, do acesso à universidade. Eu costumo dizer que poucas mesas de jantar, poucas mesas de almoço Brasil afora ficaram imunes ao debate sobre as cotas, que durante um determinado momento foi um debate muito acirrado, com posturas muito fixas, mas que em determinado momento eu acho que amadureceu.
Quase todas as pesquisas de opinião indicam um grande suporte às cotas raciais hoje no Brasil. E permitiu também, como a Jaqueline falou, que as pessoas processassem informações ainda muito superficiais sobre existe racismo, não existe racismo, e percebessem, pudessem conversar sobre esse tema abertamente. No Brasil, até a década de 90, era quase interditado falar sobre racismo, eu falo, enfim, da vida cotidiana. Hoje em dia, todo mundo tem que se confrontar com esse tema. E a juventude, sobretudo, interpela muito as gerações anteriores sobre essas questões. Então, eu acho que, não que as cotas raciais foram um grande avanço, mas tem avanços mais simbólicos que são tão importantes ou até mais. Sem dúvida, né? Bom, e eleita a melhor universidade da América Latina pela revista Times, a gente vai conversar agora com um representante da Universidade de Campinas, a Unicamp, que tem discutido aí recentemente também a implantação das cotas. A gente sabe que a Unicamp vai passar a ter sistema de cotas étnico-raciais a partir de 2019, a partir de uma decisão que aconteceu agora no final de maio de 2017. O movimento veio acompanhado pela USP, que é a segunda colocada nesse mesmo ranking internacional e que coloca as duas entre as melhores universidades brasileiras no mundo. Então, vamos falar um pouco mais sobre a adoção de cotas raciais, essa pauta reivindicada aí há muito tempo por coletivos negros dessas universidades que há anos já se organizaram em frentes pró-cotas raciais. Então, eu chamo agora para a nossa conversa o coordenador executivo da Comissão Permanente para os Vestibulares, José Alves de Freitas Neto. José, bem-vindo ao debate. De que forma essa discussão tem acontecido aí na Unicamp ao longo dos últimos 15 anos? Olá. É um prazer participar da conversa com vocês. O debate não é novo na Unicamp, porque, afinal de contas, políticas de ação afirmativa, ela já existe na universidade desde 2004, mas ela tinha uma ênfase num programa de bonificação para a população preta, parda e indígena. E, recentemente, nós, analisando e avaliando os processos, o Conselho Universitário decidiu, na sua sessão de 30 de maio, em aprovar o princípio das cotas étnico-raciais que estamos implementando para 2019 e que vai ser o programa mais arrojado entre as universidades brasileiras em termos proporcionais. O que mudou do programa de 2004 para hoje é que constatou-se que a política de bonificação, que inclui estudantes de escolas públicas e com esse corte na temática étnico-racial, não produziu uma entrada tão significativa de estudantes da universidade. Ou seja, produziu um número que ficou estável por muitos anos em torno de 14%, bem abaixo da população do estado de São Paulo, que é de 37,2%, que se autodeclara preta e parda, e só recentemente, nas duas últimas edições do nosso vestibular, é que nós tivemos um índice próximo a 22%. E a nossa meta é termos 37,2% da população dos ingressantes da Universidade de Campinas sendo autodeclarada preta e parda. Existe um prazo para vocês atingirem essa meta? Olha, pelas nossas simulações, trabalhando com o percentual que nós vamos começar indicando já no próximo vestibular, nós vamos atingir já 31%, 32%. Nós queremos ver e ir balizando conforme as necessidades e a adaptação dentro da própria comunidade. Mas, no máximo, em 3 anos, nós teremos esses 37,2%. Agora, José, a gente pode imaginar que ao longo desse tempo, né, como você bem disse, a discussão não é nova, já veio amadurecendo dentro da universidade por um tempo. Agora, o que de certa forma foi aprendido com as experiências de outras universidades para vocês elaborarem esse projeto agora, já que em 2019, quando entrarem os próximos alunos aí por meio de cotas raciais na Unicamp, já vai ser quase, né, umas 2 gerações de turmas formadas, né? Bastante gente já passou pelo meio universitário, a Unicamp já chega aí a gente pode pensar então nessa oportunidade de pensar numa política um pouco mais aprimorada do que foi iniciada lá atrás. Pois é, nós acompanhamos a produção, nós acompanhamos os estudos, sobretudo nas universidades como a UERJ e a UNB. É um prazer, inclusive, participar dessa conversa com vocês, porque temos muito a aprender. Agora, parte das nossas experiências, daquilo que a universidade experimentou, o que ela quer fazer mais? Ela reconhece, dentre outras coisas, que a pluralidade e a diversidade da população tem que estar representada dentro da própria universidade.
E isso faz com que ganha não apenas os estudantes que acessam a universidade via cotas, mas também ganha a pluralidade e a perspectiva de novos olhares para produzir ciência, para produzir tecnologia, para produzir cultura, para produzir conhecimentos. Então, nesse sentido, as cotas, poderíamos dizer, chegam um pouco tardiamente nas universidades paulistas, se considerarmos que a USP também, depois que a Unicamp adotou, a USP também decidiu pelo modelo, sendo as últimas aí dentro do país, mas tem a ver com as demandas próprias, as demandas internas dentro de cada uma dessas universidades. Acho que houve uma mobilização muito grande por parte do movimento negro, que fazia com que nós reconhecêssemos, ao adotar a política de cotas, e não a simples bonificação, que nós estivéssemos reconhecendo o racismo como sendo uma das causas excludentes da sociedade brasileira e um dos problemas mais cruéis e perversos que ainda temos. O racismo, portanto, não é um problema do passado, mas é um problema do tempo presente. E as experiências muito positivas das outras universidades em relação à adoção das cotas étnico-raciais é que fez com que o Conselho Universitário, quase de modo unânime, tenha aprovado esse princípio para as nossas próximas edições. Muito bem, José. Já volto a falar com você, quero voltar aqui para o estúdio rapidamente. Professora Jaqueline, a gente ouvindo o representante da Unicamp, trazendo um olhar um pouco mais amadurecido, se é que a gente pode dizer assim, em relação às políticas. Como é que você compara aquele início lá atrás, quando a UNB, a UERJ tiveram início essas políticas de cotas, com agora a Unicamp iniciando esse processo? A minha leitura é que nós tivemos que criar muita coisa a partir, na verdade, da experiência própria, mas de muito que já tinha sido pensado por outras pessoas e refletido, inclusive, na própria universidade, em outros espaços de reflexão, de pesquisa que não são só universitários, na área dos estudos de relações étnico-raciais, na experiência das ações afirmativas, que não se restringem a cotas, no mundo inteiro, desde a independência da Índia, passando pela experiência em outros países, como na Rússia, em outras regiões do planeta, até chegar nos Estados Unidos, que é o grande paradigma da gente aqui no Brasil quando vai pensar. Referencial, de certa forma, foi historicamente. Quando vai pensar a ação afirmativa. Então, nós tivemos que, como instituição, como coletivos, houve um engajamento extraordinário, como eu ressaltei, e eu acho que é importante sempre destacar a experiência da UNB, da Universidade de Brasília, como sendo a primeira federal que, por uma decisão autônoma do seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, decidiu por aprovar esse plano de metas de inclusão étnica, racial e social, que não era só as cotas para negras e negros, mas também ações para a população indígena e a questão do acesso pela classe social, classe socioeconômica. Essa história, ela ainda tem que ser muito melhor contada, eu converso muito com o Luiz sobre isso, nós ainda conhecemos muito, quem não participou conhece muito superficialmente os detalhes que são importantes para compreender como foi construída essa política e entender que por trás havia pessoas de muita boa vontade que estavam engajadas em fazer transformação social, que com seus conhecimentos de diferentes áreas conseguiram fazer alguma coisa que eu acho que foi satisfatória, principalmente nas questões de avaliação com relação à autoidentificação ou heteroidentificação, heteroidentificação no sentido de se alguém deve te identificar ou não como negra, como negro nesse sistema. A minha visão, que o Luiz conhece pouco, da UNB, nós adotamos a ideia de que sim, temos que avaliar, porque neste momento ser negro é um bônus, diferentemente de toda a história do Brasil, como o José colocou, em que ser negro é um prejuízo para a pessoa negra em função do racismo. Então, nós conseguimos diminuir fraudes que sistemas de autoidentificação costumam deixar passar. Mesmo que sejam poucas fraudes, o entendimento da instituição foi que precisávamos sanar elas, evitá-las. Então, houve muita polêmica na época, de termos uma comissão de pessoas para definirem quem é que não é negro, mas acho que essa foi uma questão importante que, infelizmente, poucas instituições hoje têm tomado como referência essa experiência. Acho que também por um pouco de responsabilidade nossa, pelo medo, pelo temor de gerar algumas questões na época de ordem jurídica que foram sanadas quando o STF declarou que eram totalmente constitucionais as cotas, as ações afirmativas. E que nós tínhamos muita essa precaução em divulgar dados, em trabalhar algumas questões, principalmente o funcionamento interno da gestão. Mas essa experiência existe, se sabem quem eram as pessoas envolvidas.
Acho que nossa experiência pioneira, ela traz alguma coisa de ensinamento para as instituições, incluindo a Unicamp, né, USP, essas instituições paulistas, que vão fazer uma grande diferença pelo número absoluto de pessoas negras que existem no Estado, né, e também pela qualidade da instituição, que vai fazer diferença na formação desses profissionais, né, profissionais negras e negros que vão sair dali para ocupar cargos importantes de grande transformação social e trazerem visibilidade, representatividade, que são temas relevantes, muito relevantes, que a gente tem discutido hoje bastante. Muito bem. Sr. Zé Alves, de que forma a Unicamp está se preparando para essa questão em relação à autodeclaração? Você vai ver também alguma forma de verificação desses dados? Olha, como toda política pública, ela tem que ser acompanhada por mecanismos para combater fraudes, né, ou tentativas de burlar o sistema. Nós vamos criar uma secretaria de acompanhamento à promoção da equidade étnico-racial, e essa secretaria será responsável. Nós conhecemos a experiência da UNB, temos acompanhado e lido outras experiências de outras universidades, e esse é um ponto que nós sabemos que teremos uma política para coibir as fraudes, mas nós não sabemos ainda se será nos mesmos moldes do que a UNB. Hoje, eu diria que a tendência nossa é funcionar mecanismo, a partir dessa secretaria de acompanhamento, com uma ouvidoria permanente, dando suporte a essa população e acompanhando as denúncias que eventualmente acontecerem. Muito bem, então, José Alves de Freitas Neto, da Comissão de Vestibulares da Unicamp, falando aí sobre a Universidade do Interior de São Paulo, que iniciará seu sistema de cotas raciais em breve. Muito obrigado pela participação no debate de hoje. Voltaremos a conversar para acompanhar essa implantação no futuro. Até mais. Ok, obrigado pelo convite. Estou à disposição. Um abraço. Abraço. Bom, Luiz, a gente viu também aqui, a partir do depoimento da Unicamp, essa questão de como também articular a partir daqui os próximos passos, né? A gente já tendo a UERJ como referencial de início. Como é que você vê que a própria UERJ agora tem tentado amadurecer o seu próprio sistema? A gente sabe da dificuldade da situação financeira do Estado do Rio de Janeiro, da manutenção da universidade, e a manutenção dessa política é de fundamental importância nesse momento, né? É verdade, Cristiano. Eu acho importante você ter mencionado isso. O que está em crise hoje não é apenas uma universidade como a UERJ, mas é um modelo de universidade que a UERJ, de certo modo, foi pioneira em criar. A UERJ é uma universidade que surgiu preocupada com graduação, em fornecer cursos de graduação para as classes populares, depois incorporou ciência de alta qualidade e sempre pensou, ou pelo menos equacionou a questão do acesso a partir dos projetos de cotas. Esse é o modelo, na minha humilde opinião, muito bem sucedido, um modelo correto de uma perspectiva de geração de justiça social, e é um modelo que não se encontra em todas as universidades brasileiras, nem mesmo nas públicas. É esse modelo que está em crise. E um outro ponto positivo em relação ao UERJ, ao contrário da UNB, a UERJ não adotou cotas autonomamente, ela foi regulada inicialmente por uma lei estadual. Ainda assim, desde 2001, a UERJ estabeleceu um diálogo com o poder público para equacionar eventuais problemas da lei de cotas aqui do Rio. Então, a lei foi adaptada algumas vezes, salvo engano, 4 ou 5. Isso mostra a importância de entender que a gente está experimentando essa política, hoje nem tão mais, né? Você já tem muitas experiências acumuladas, mas eu tenho a visão de que a cota é uma política especialmente pragmática. Se ela não gera os resultados esperados, ela tem que ser adaptada. E nesse sentido, há sempre uma margem para experimentalismos. Dito isso, eu acho que a UERJ também tem essa contribuição mais específica. Ela oferece não apenas um modelo que eu acho particularmente interessante de cotas raciais e sociais, em que essas coisas se complementam, mas não se sobrepõem, mas, ao mesmo tempo, um exemplo de relação com o Estado, de relação com as instituições burocráticas e de processamento dessas informações para produzir uma política cada vez mais adequada a um contexto que muda, né? Sem dúvida. Bom, e as universidades fluminenses estão prestes a reavaliar suas políticas de cotas, enquanto algumas paulistas, como falamos, aí, acabaram de aprová-las. Mesmo com 15 anos de intervalo, os argumentos contrários ainda são os mesmos do início do século XXI. Questões como a constitucionalidade são frequentemente levantadas, mesmo com a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal em 2012.
Quem acompanha de perto essa discussão é a jornalista Flávia Oliveira, que conversa conosco agora aqui no debate. Flávia, muito bem-vinda ao programa, um prazer poder contar com você aqui na nossa discussão. A gente já falou um pouquinho aqui sobre a participação da Unicamp, a partir de agora iniciando, a USP também com seu novo sistema de cotas, os professores aqui no estúdio lembrando um pouquinho do início, né, o UNB e o UERJ, com esse marco inicial. Como é que você avalia esses 15 anos de sistemas de cotas no Brasil? Bom, primeiro, oi Cris, oi Jaqueline, querida, oi Luiz Augusto, um prazer estar participando desse debate que é importante, embora às vezes eu me sinta um pouco desapontada por 15 anos depois, a gente ainda está debatendo validade ou não do sistema, quando teríamos tanto a avançar do ponto de vista da inclusão no mercado de trabalho, do ponto de vista da viabilidade, da permanência dos alunos na universidade, dos alunos cotistas, em particular nesse momento de crise econômica aguda, né? Isso tem expulsado ou pelo menos prejudicado a permanência dos alunos. Mas vamos lá, avalio de forma muito positiva, né? Eu sempre fui historicamente uma entusiasta do sistema de admissão por cotas sociais, relacionadas ao ensino público, ouvi o Luiz Augusto falando dessas interseções, mas principalmente raciais, porque há um sentido simbólico e um efeito muito poderoso na autoestima da população negra brasileira, historicamente excluída, né, dessas oportunidades. As universidades públicas, e eu sou filha de uma universidade pública, mas eram espaços predominantemente ocupados pela classe média de pele branca. O que houve nessa década e meia foi uma democratização do acesso, eu diria até uma abrasileirização do acesso à universidade. A universidade não era representada pela diversidade brasileira do ponto de vista socioeconômico e racial. Flávia, você mencionou que você foi estudante também de universidade pública, fazendo um paralelo de quando você estudava para o momento do início das cotas, para o momento que a gente vive hoje. Como é que você avalia, você mencionou rapidamente, mas a questão desse amadurecimento da discussão sobre o racismo no Brasil. O que mudou de lá para agora? Eu acho que assim, a virada do século XX, né, para o século XXI, ela realmente aprofundou as críticas, né, ao que a gente se acostumou a chamar de democracia racial, ou ao mito da democracia racial, que em verdade não existia. O meu acesso à universidade, tendo sido uma jovem negra, criada na periferia, num subúrbio carioca, de baixa renda, né, filha de uma mãe sem marido, então, digamos que eu reunia algumas condições de vulnerabilidade que ainda hoje estão postas para a população negra brasileira, sejam para jovens, seja para os jovens, para os rapazes, mas que não havia um interesse dessa sociedade em incorporar essa juventude ao, digamos, topo da pirâmide, que de alguma forma é a representação ou o significado da universidade. Eu entrei na faculdade em 1988, depois do meu segundo vestibular, e tive uma oportunidade ímpar, pelo fato de ser filha única, talvez, de não ter passado no primeiro vestibular, ou melhor, ter passado, mas para universidades particulares e sem a possibilidade de pagar essa universidade, sem existência nem de sistema de bolsas, digamos assim, eu tive a chance de estudar por mais um ano, sem precisar entrar no mercado de trabalho, por uma decisão da minha mãe, que sempre foi uma mulher que, embora com pouca escolaridade, tenha sempre tido uma crença, uma confiança grande na educação como plataforma de mobilidade social. Sem nenhuma sofisticação do que eu estou falando agora, né, de um jeito mais rebuscado. Ela achava que para subir na vida a gente tinha que estudar, ela não pôde estudar e projetou em mim, feito as mães de Miss que projetam os desejos de ganhar concurso de beleza, ela projetou em mim o desejo de uma ascensão social via educação, via a universidade. É a isso que eu devo. Agora, fui aluna de escola pública e a minha filha, hoje universitária, costuma dizer que se houvesse sistema de cota, eu teria entrado seja por ser preta, seja por
vir da baixa renda, seja por ter vindo da escola pública. Eu estudei em escola pública a vida toda. Mas era um país, os anos 80 e até praticamente o fim dos anos 90, um país refratário, avesso à inclusão dessa população negra. Havia uma necessidade quase sobre-humana, né, de superação para jovens da periferia, negros de baixa renda, que ambicionavam chegar à universidade, coisa que era praticamente natural para os filhos de classe média e de classe média alta. Sem dúvida. Você traz um ponto interessante, Flávia, e obrigado novamente por você compartilhar um pouco da sua história, porque ela traz esses marcos, né, que a gente acompanha desse amadurecimento da discussão, e você traz na sua história pessoal mesmo muito do que a gente gostaria de ver, né, desse amadurecimento também em relação à família, tendo essa visão da educação como um marco fundamental na formação de todos os jovens e pensando mais para frente por mercado de trabalho. Eu queria voltar aqui para o estúdio rapidamente, antes de voltar a falar com você, para ouvir dos nossos entrevistados essa relação. Vocês já conseguem fazer alguma análise nesse sentido dessa primeira geração de estudantes que entraram por cotas? Que impacto isso traz no mercado de trabalho, de receber mais estudantes negros? Isso trazer também uma ascensão, de certa forma, a muitas famílias que veem, né, no ensino superior uma forma de uma conquista? Como é que isso tem impactado na forma do lado social, para além simplesmente dos números das cotas ou de estudantes matriculados, professora? Já na época, um depoimento que era comum entre os estudantes, era de que eles eram a primeira pessoa da família, esse é o depoimento da Flávia, belíssima, sobre essa questão, a primeira pessoa da família a estar na universidade, mas não era uma questão só de família, né? Era algo que também era a primeira pessoa da comunidade. Então havia uma grande diferença aí, né? Quando a Flávia e outras pessoas negras entraram e continuam entrando na instituição, hoje de forma massiva, por meio da ação afirmativa, fazem transformações nas comunidades, em grupos que vão muito além do clã, do grupo familiar, né? E essa transformação já é enorme daí, porque ela parte do que eu estava comentando, da visibilidade, da representatividade dessas crianças e adolescentes negros saberem que elas podem também estar ali. Por mais que na TV elas não vejam, né, não se vejam representadas, na sua maioria, por pessoas negras, né, inclusive às vezes em papéis que qualquer pessoa negra poderia participar, porque são pessoas, são seres humanos, mas que em função do racismo há esse estereótipo de quem é que pode ser representado, mas aí na profissão elas conseguem ver mais médicos negros, conseguem ver mais psicólogas negras, conseguem ver mais profissionais de outras profissões que não são só brancos. Isso faz uma grande diferença na forma como a gente se percebe no mundo desde a infância, que é uma questão crucial aí também do racismo na infância. Ele se expressa não só quando, né, a criança é agredida ou é insultada, mas quando na creche, na educação infantil, a criança ela é menos cuidada do que a criança negra é menos cuidada do que a criança branca, né? E aí ela é menos cuidada, a gente tem estudos sobre isso, ela é menos tocada pelas professoras, pelos professores da educação infantil, porque ela é negra, porque se constrói essa ideia de que esse corpo dessa criança não é tão bonito e tão legal quanto da outra criança. Então esse racismo afeta até a nossa percepção de infância. Então quando você tem uma referência profissional, qualificada, né, que, sem desmerecer todas as outras, mas em que não se está estereotipando a pessoa negra, você faz toda a diferença em uma comunidade. Essa experiência que vem já de mais de 10 anos se reflete hoje pela maior visibilidade que a gente tem de população negra em vários cargos e espaços, não necessariamente, eu vou dizer, de ocupação massiva no mercado de trabalho, que foi até em função disso que foram criadas legislações para a inclusão da população negra no mercado de trabalho, principalmente agora a legislação estabelecida pelo Estatuto da Igualdade Racial, né, de acesso de pessoas negras ao serviço público federal. Então, essa é uma ação que está em curso. Nós ainda, como país, somos muito recentes na aplicação de ações afirmativas, questões que, na verdade, a gente já discutia aqui desde os anos 30, né, por meio do mestre Abdias do Nascimento, e outras pessoas que refletiram essas questões, mas que na prática só estamos trabalhando agora. Então nós estamos tendo que lidar com um gap de décadas, tá? Só falando nessa questão, mas que remonta a séculos, a partir da herança da escravidão e de outros processos ligados a essa exclusão. Então o mercado de trabalho vai muito além da questão da renda.
vai uma questão de representatividade, de espaço de fala, né, de diferentes lugares de fala para a população negra, que não seja apenas o daqueles que vão falar da sua experiência, mas que podem refletir sobre o mundo, produzem conhecimento, produzem saberes e fazeres e podem cuidar de outras pessoas também. Isso faz toda a diferença. Eu acho que avançamos e precisamos aprofundar, porque políticas de inclusão não se restringem ao acesso, é preciso trabalhar a permanência e também as questões de mercado que vão vir em sequência à formação dos profissionais no ensino superior. Muito bem. Luiz, como é que você vê essa questão do mercado de trabalho? Eu acho que tem um ponto mencionado pela Flávia que é particularmente importante, para além disso tudo que a Jaqueline falou, com o qual concordo plenamente. O racismo brasileiro, ele funciona, ele é muito dependente de uma certa associação histórica entre negritude e pobreza. Quando a gente observa, por exemplo, boa parte dos processos judiciais de racismo, em que, enfim, o racismo é denunciado, uma grande parte, para não dizer a quase totalidade, dos acusados de discriminação quase sempre indica que não é uma discriminação racial, uma discriminação baseada na classe, como se a discriminação baseada na classe fosse justificável, aceitável. Mas eu acho que isso chama a atenção para uma certa gramática do racismo brasileiro. Eu posso discriminar uma pessoa negra, ou talvez eu deva discriminar uma pessoa negra porque ela é subalterna, porque ela não teve acesso a determinadas oportunidades e ela vai se tornar mais suscetível àquela discriminação. A partir do momento que você abre a universidade, que é uma das principais vias de acesso à classe média e a postos de elite, você com o tempo rompe essa associação, ou tende a romper essa associação entre negritude e pobreza. Na minha opinião, isso mina aos poucos essa associação, que é uma associação cognitiva, uma associação mental. Então, ao diversificar a classe média, ao diversificar a elite, você primeiro mostra nem todo negro é subalterno, o que tem efeitos para a própria população negra, mas também você mina as bases de funcionamento do racismo para pessoas exteriores a essa população e que reproduzem essa prática na sociedade. Muito bem. Bom, nosso tempo está correndo aqui, eu preciso voltar a chamar a Flávia Oliveira, me despedir dela, mas antes disso, Flávia, eu queria ouvir de você a gente fazer uma avaliação um pouquinho, que a gente começou no começo desse bloco, falando sobre como repensar, né? A gente teve 15 anos de início, a partir de agora, na sua visão, quais os próximos passos para a gente amadurecer as políticas de cotas no Brasil? Eu acho que, fundamentalmente, a gente precisa avançar na direção do mercado de trabalho, da criação de oportunidades. Concordo inteiramente com o que Luiz e Jaqueline falaram em relação a essas oportunidades de fazer com que esses estudantes eles não deixem de acreditar na educação, em que ela é efetivamente um ativo de mobilidade social, e que a gente tenha mais diversidade no mercado de trabalho. Por cotas, como pode acontecer com os concursos públicos, e isso já vem sido, inclusive, aprovado, abençoado pelo Supremo Tribunal Federal, mas também o setor privado, que pode fazer esse papel, porque a diversidade, ela também traz rentabilidade, não é só uma questão de justiça social. Você ter componentes, indivíduos heterogêneos compondo as equipes de trabalho, os postos de comando, naturalmente você vai ter uma empresa mais inovadora, com mais riqueza de ideias, mais troca de ideias e diálogos muito mais objetivos e eficientes com a clientela, com fornecedores. Então, isso do ponto de vista econômico já está comprovado, e era importante que os empregadores incorporassem esse ativo de valorizar a diversidade. Mas eu queria também falar de algumas outras consequências que eu acho que são, de alguma forma, secundárias, mas não tão, mas sem serem desimportantes. Rapidinho, que o nosso tempo está correndo. Tá, muito rapidinho. A Jaqueline tratou da questão da representatividade, e o Luiz um pouco também, né, de quebrar essa estrutura do racismo sedimentado, mas eu queria citar dois efeitos muito benéficos que eu vejo do sistema de cotas. O primeiro é a produção acadêmica, que se diversifica. Você começa a ver outros saberes sendo material de estudo, outros personagens da história,
história, das artes, enfim, do mundo brasileiro que estavam invisibilizados, né, ao longo da história e que passam a ser alvos de estudos acadêmicos, teses, dissertações. Isso enriquece muito a produção de conhecimento, democratiza a produção de conhecimento e a história, né? O outro é o efeito redistributivo. Famílias negras e famílias periféricas, elas são, na essência, redistributivas. Eu não conheço nenhum amigo meu que tenha vindo da periferia, que tenha ascendido do ponto de vista socioeconômico na pirâmide social, que não sustente um sobrinho, que não pague plano que não dê os remédios. Então, veja que você impulsionar, catapultar a população negra, periférica, de baixa renda, é também fazer política, de alguma forma, de redistribuição de riqueza e de melhora do bem-estar social para a sociedade como um todo. São efeitos que ainda não são, talvez, mensuráveis, mas que são, para mim, claríssimos ou escuríssimos, para usar um termo do movimento negro. Muito bem. Flávia, a gente podia seguir aqui o restante do programa conversando com você, mas numa próxima oportunidade a gente volta a trocar ideias. Foi um prazer conversar com você e contar com a sua participação no debate de hoje. Muito obrigado. Prazer foi meu estar junto com esse time tão qualificado. Beijo para todos e espero que tenha sido útil aí nessa discussão, nesse debate. Com certeza. Até a próxima. Até. Bom, antes de encerrar esse bloco, eu deixo uma dica para você que quer saber um pouco mais sobre o trabalho do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, o GEMA, representado aqui no estúdio pelo Luiz. O site é gema.iesp.erg.br, o endereço está aqui na tela para você tomar nota aí e acessar, e a gente já volta com mais debate. Estamos de volta com o debate para falar sobre os 15 anos do início da política de cotas raciais nas universidades do país. Lembrando que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, foi a pioneira. De acordo com o levantamento da Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmicas, o CAIAC, 9.473 estudantes ingressaram na universidade por meio de cotas raciais entre os anos de 2003 e 2015. Deste total, 3.415 concluíram os cursos, ou seja, 1 em cada 3. E aí vem um outro número que chama a atenção. No mesmo período, 2.454 estudantes que entraram na UERJ pelo sistema de cotas raciais deixaram a universidade. Quando o recorte é para avaliar a evasão entre alunos cotistas, seja por renda ou raça, e a evasão de alunos não cotistas, o abandono dos estudos é maior entre aqueles que não entraram na universidade por cotas. Bom, você pode acessar esse e outros dados do levantamento diretamente da internet. A gente tem aí um gráfico mostrando algumas dessas informações que você pode encontrar depois aí no site do CAIAC, caiac.uerj.br. Bom, continuam aqui no estúdio comigo para discutir esse assunto a professora doutora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Jaqueline Gomes de Jesus, que acompanhou a implantação do sistema de cotas na Universidade de Brasília, que foi a primeira federal a aderir ao sistema de cotas. E também conosco aqui no estúdio está o Luiz Augusto Campos. Ele é professor de Sociologia da UERJ e coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, o GEMA, com sede na UERJ. A gente pode colocar de novo aquela tela com os dados para ilustrar aí os números de evasão. Professor Luiz, como é que a gente consegue entender, né, essa mudança do perfil de quem abandona os estudos após o ingresso no meio universitário? Os alunos que entram por cotas abandonam menos do que aqueles que não entram por cotas. Como entender esses números? É preciso, é muito difícil pesquisar a evasão, Cristiano, mesmo porque o aluno que evade, ele se perde no mundo e é difícil acompanhá-lo. Os motivos que levam alguém a abandonar os estudos são inúmeros, né? É difícil de computar, né? Exatamente. Às vezes a gente associa a evasão a uma incapacidade de acompanhar o curso, mas nem sempre é isso. Às vezes a pessoa passa em outro vestibular, enfim. Mas eu acho que você mencionou os fatos mais importantes, né? Os alunos cotistas, ao contrário do que algumas previsões colocavam, evadem menos do que os alunos não cotistas. Esse é um padrão que a gente vê em basicamente todas as pesquisas sobre esse dado. E é preciso complementar esse dado com a informação trágica de que o sistema universitário brasileiro tem poucas políticas de permanência.
E, evidentemente, o aluno cotista tem menos condições de permanecer na universidade. Ainda assim, ainda com poucas políticas de permanência e com mais dificuldades, ainda assim o aluno cotista tende a permanecer mais na universidade. Isso provavelmente indica, como algumas pesquisas qualitativas vêm demonstrando, que esses alunos dão mais valor à vaga que eles tiveram na universidade e, por isso, resistem mais às tentações de abandonar um curso que é difícil, que é caro. Não é porque a universidade é pública que o curso é gratuito. Você tem que investir uma quantidade substantiva de dinheiro em transporte, em livros, em materiais didáticos. E um outro dado importante também, para a gente reler essa informação, dessa diferença entre cotistas e não cotistas, é o fato de que o ensino brasileiro superior tem altíssimas taxas de evasão de modo geral. Isso é um problema muito sério para as universidades, porque elas se preparam para receber uma determinada quantidade de alunos e esse aluno não chega ao fim. Então, de certo modo, o fato do cotista permanecer mais na universidade ajuda que a universidade funcione melhor. Sem dúvida, né? Esses índices de abandono, na verdade, acontece em todos os cursos, né? Meio que uma tradição feliz aí entre o ensino superior no Brasil. Não importa o curso, não importa se é cotista ou não, há um grande índice de alunos que acabam abandonando os estudos pelos mais diversos motivos. Bom, a gente já está aqui ao longo do programa trazendo algumas informações, a gente separou algumas para fazer uma retomada aí de um histórico da política de cotas nas universidades do país. Vamos assistir. Pois é, estamos aqui também para falar do histórico e pensar no futuro, né, dos sistemas de cotas no país. Mas antes de a gente fazer esse salto para o futuro, né, pegando aqui a análise junto ao nome daquele programa clássico que fala muito sobre educação no Brasil, a gente sabe que o primeiro grupo de estudantes que ingressou na UERJ por meio das cotas raciais entrou em sala de aula no ano de 2003. E na época, muitos relatos surgiram dando conta dos desafios que iam do preconceito às dificuldades econômicas. Alguns alunos não tinham condições de arcar com todas as despesas de transporte e alimentação, além, é claro, dos materiais necessários para os cursos, como bem o professor Luiz já mencionou aqui. Não é só entrar na universidade, há todo um custo para você se manter e conseguir ter acesso aí a todos os estudos de forma plena. Mas para contar um pouquinho melhor como foi esse começo dos alunos cotistas, a gente convida agora a estudante Ellen Barcelos para uma conversa. Ela cursou Geografia na UERJ, depois de formada ingressou na Faculdade de Relações Internacionais na Federal Rural aqui do Rio de Janeiro por cota de recorte de renda. Acabou não terminando o curso porque passou para o mestrado em Ciências Sociais, que ela está cursando agora também na Rural. Então, Ellen, bem-vinda ao debate. Quero começar perguntando para você qual foi o maior desafio lá atrás, no momento que você entrou e fez parte da primeira turma de cotistas da UERJ. Bom, obrigada pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente discutir realmente esse tema, né? O Brasil precisa que se discuta esse tema. A maior dificuldade, no primeiro momento, foi entender o que estava acontecendo, né? O primeiro vestibular da UERJ não foi comum, esse vestibular. Primeiro se teve o vestibular comum e depois vestibular especial só para alunos que entrariam pelo sistema de reserva de vagas. Então, a UERJ estava passando por greve muito grande. Então, assim, o primeiro momento que a gente entra na universidade é um momento um pouco conturbado, né, de greve, tudo isso. E as pessoas precisavam entender o que estava acontecendo, porque foi a primeira turma de cotas do Brasil, né? Outros lugares já tinham aprovado cotas, mas a UERJ querem que os alunos entrassem. Então, acho que a primeira dificuldade é conseguir compreender o que estava acontecendo, né? E aí, depois que a gente tem esse momento de compreensão, vem os desafios para a permanência dos alunos. E essas questões de diferenças no trato dentro de sala de aula, a gente ouviu muitos relatos naquela época, né, mesmo de professores com uma postura não receptiva aos alunos cotistas. Você chegou a vivenciar alguma situação como essa? Então, realmente eu não vivenciei. O que acontece?
Assim que a gente tem um programa do Laboratório de Políticas Públicas que chamava Espaços Afirmados. Esse programa, ele selecionou 101 alunos que tinham entrado por ações afirmativas, e esses alunos eles tinham tutores e faziam cursos e tinham espaços de convivência. Então isso foi importante para que a gente conseguisse se unir e construir um coletivo, né, que a gente chamou de Comissão dos Alunos. Essa comissão, a gente recebia tanto denúncias de problemas que tinham acontecido dentro e fora de sala de aula, né, quanto também a gente tinha um acesso bem interessante à reitoria para poder também ajudar a própria universidade a entender como seria melhor atender esses alunos, né? No curso de Geografia nós fomos muito bem recebidos, né? Os nossos veteranos foram bem tranquilos. Eu acho que na maioria de humanos as coisas acontecem com tranquilidade. Eu acredito que foi o lugar onde a gente teve mais problema, onde a gente recebia mais... Perdão, Ellen, cortou a sua ligação. Você falou que na área do direito vocês tiveram mais problemas? Exatamente. Na área do direito foi onde nós recebemos muitas denúncias, né? Tinham professores que diziam... Teve um professor uma vez que gritou no corredor que ele não daria aula para negrinho analfabeto. Ele falou isso, né? Então, os cursos de elite, né, acabam por pessoas com mais problemas para aceitar a entrada de alunos negros e pobres, né? No caso desse professor, alguma medida medida chegou a ser tomada contra ele? Alguma punição por parte da universidade? Ele foi chamado a atenção por parte da universidade, por parte da diretoria da universidade na época. A coordenação era da reitora Nilceia Freire, que depois foi ministra das Mulheres. Ela, num primeiro momento, ela não era favorável a cotas, mas depois de participar, de ter essa proximidade com os alunos cotistas, ela era favorável, e durante muito tempo a gente tinha acesso total à reitoria para poder fazer, inclusive, esse tipo de denúncia sem retaliações. Muito bem, Ellen. Eu vou voltar aqui para o estúdio, a gente está quase chegando na reta final do nosso programa, pedir para você continuar um pouquinho conosco, para a gente encaminhar mesmo para a nossa reflexão final, né? A gente tem nossos minutos finais para considerações, ouvimos esse relato importante da Ellen com esse registro histórico, né, de muitas dificuldades, assim como ela trouxe esse caso. A gente ouviu muitas reportagens na época, né, de dificuldades de acesso, de permanência dos alunos, de convivência com outros alunos e com professores. Mas isso ficou para trás, a gente gosta de ser um pouco otimista também, pensar daqui para frente. Voltando à nossa pergunta do início do bloco, qual o futuro das cotas no Brasil, professora? Eu não deixo de pensar o futuro a partir do passado, porque senão nós começamos a reinventar rodas. Então, assim, eu acho que o futuro das ações afirmativas no Brasil, eu penso, para além de cotas, ele está em superar a lógica assistencialista. Essa lógica que faz parte do que a gente entende por, inclusive, assistência estudantil. Quando fala-se de evasão, uma preocupação da UNB na época era gerir a evasão dos estudantes oriundos do sistema de cotas, né, que nós chamamos de cotistas. Né? E isso foi feito por meio de um centro de convivência negra, por uma assessoria de diversidade, por um apoio do governo federal, por meio do programa Brasil Afroatitude, acho que é importante falar, estágios em instituições como o Tribunal Superior do Trabalho, falando da experiência de Brasília, mas, para além disso, a formação, a assistência ia além da questão financeira, da Bolsa. E isso me preocupa, que o debate se restrinja à questão financeira. Porque quando a gente pensa em ensino superior, existe um currículo oculto que muitas vezes os estudantes que vêm, né, da formação de ensino fundamental e médio não têm quando chegam nessa instituição, que foi feita a partir do currículo de escolas, né, que foi para outro grupo social, incluído para as elites brasileiras. Então, eles chegam com vários déficits que nós buscamos atender lá dentro. Déficits culturais, né, de acesso a teatro, a cinema, a informação, de leituras que vão para muito além das leituras específicas de cada curso. Então, eu penso que o futuro das políticas, das ações afirmativas no Brasil tem que caminhar nesse sentido. Vamos formar o cidadão integral. Não pensar a partir da lógica puramente funcionalista, que temos que ter mais profissionais. Temos que ter profissionais qualificados, cidadãs e cidadãos que vão
pegar essa política e vão fazer com que ela seja melhor do que nós já fizemos. Porque se nós não pensarmos dessa forma, nós não vamos ter profissionais que vão pensar para a sua instituição e para outras. Eles vão simplesmente ter o seu cargo, né, ter a sua ocupação e vivenciar a sua vida, que vai ser muito importante, sim. Eles não precisam estar engajados politicamente, mas queremos que mais profissionais estejam engajados e, para isso, uma formação humana, cidadã, é fundamental. Porque senão o futuro das cotas vai ser simplesmente restrito a esse momento. E nós precisamos que essas pessoas que estão aí hoje, elas façam a diferença e mantenham a luta por inclusão étnico-racial no Brasil para muito além da nossa geração. Pensar nos próximos passos, Luiz, na sua opinião, o que a gente precisa fazer então para avançar nessa discussão e ampliar esse sistema? Eu acho que tem duas questões básicas quando a gente olha para o futuro. Primeiro, a gente tem que avaliar as cotas, pensar em procedimentos melhores. Eu acho que a lei federal foi um grande avanço nesse sentido, mas ela me parece ter alguns problemas que precisam ser sanados. Um problema que me parece particularmente grave é uma certa sobreposição entre cotas raciais e socioeconômicas. Evidentemente que os negros tendem a ter origem pobre e evidentemente que o negro que tem origem pobre merece mais oportunidades. Mas o racismo, ele tem uma certa dimensão autônoma da classe. Então, algumas pesquisas mostram que negros que ascendem socialmente ainda continuam sofrendo racismo e continuam, por isso, vivenciando desigualdade de oportunidades importantes. Nesse sentido, é preciso pensar nas cotas raciais, como eu disse no início, como uma política complementar às cotas sociais e não uma política no interior das cotas socioeconômicas. E uma outra questão que eu acho importante abordar é que, como também já foi colocado aqui, as cotas raciais, socioeconômicas, elas vêm no bojo de se repensar a universidade no Brasil. O Brasil construiu com relativo sucesso o ensino superior público e de qualidade. Mas esse ensino superior público de qualidade era financiado por uma população que não estava dentro dele. Então, as cotas raciais e sociais, elas significaram uma justificativa desse grande aparato de ensino superior público, que está sob ameaça atualmente. Muito bem. Bom, eu quero voltar a chamar uma principal interessada, que foi estudante da primeira turma da UERJ, atualmente está na pós-graduação, e eu quero saber dela qual o futuro aí do sistema de cotas, na sua opinião, enquanto principal interessada, enquanto estudante. Eu acredito que o sistema de cotas, né, ele foi criado e ele termine um dia, ele fique para sempre. Né? A gente quer que o Brasil melhore, que a questão melhore no país, que o racismo diminua, né, que negros e não negros tenham a mesma inserção, né, tanto nas universidades quanto no mercado de trabalho, né? Então, eu acredito que esse é o futuro que a gente busca, né? É que a gente não precise mais desse tipo de ação afirmativa, mas infelizmente nós precisamos. Então, eu acredito que a gente precisa avançar nas cotas, nas pós-graduações, né? É muito difícil entrar numa pós-graduação no Brasil, são muito pequenas. Né? O número de alunos negros hoje formados é bem maior do que há 15 anos atrás. Então, para que a gente possa continuar tendo o nosso estudo, né, eu acho que é importante também que os programas de pós-graduação atendam e tenham cotas também. Até porque os programas de pós-graduação no Brasil, alguns deles têm processos seletivos muito menos objetivos e muito mais subjetivos do que deveriam ter, né? Então, isso é um problema para os estudantes negros. Eu acredito que avançar com cotas nos programas de pós-graduação, eu acho que é importante, e nos concursos públicos também, né? O concurso público, ele tem sido um grande mecanismo de ascensão para a população negra no Brasil. Então, eu acredito que a gente precisa colocar cotas em outros passos para além da graduação, né? E até que a gente consiga alcançar uma sociedade onde a gente não mais das ações afirmativas. Muito bem. Ellen Barcelos, estudante, muito obrigado por ter compartilhado a sua história e contribuído para o nosso programa de hoje. Um abraço para você e bons estudos. Um abraço, eu que agradeço. Bom, agradeço também aos nossos convidados de hoje aqui no estúdio. Um prazer conversar com vocês. Muito obrigado por terem estado comigo aqui hoje. Valeu. Obrigada.
Você de casa, o debate não acaba aqui não. A gente quer que você em casa aí reflita sobre esse assunto, leve esse bate-papo para sua roda de conversas com amigos, com familiares, porque sim, é um tema de prioridade aí para a sociedade brasileira avançar. Você pode inclusive compartilhar esse programa pela internet, nas suas redes sociais. Tá lá o link direto no Futura Play. Um abraço para você e até a próxima.